Olá pessoal, estou aqui para falar a respeito do dízimo. Esses dias eu estava assistindo televisão e estava passando um programa evangélico e o pastor, na ocasião, falou que as pessoas que não entregam o dízimo, em especial os crentes que ele estava se referindo, os crentes que não entregam o dízimo, não podia, portanto, receber favores de Deus. Como, por exemplo, a oração ser ouvida, ele até citou isso. E eu fiquei assim tão indignado que eu mudei de canal, porque para mim isso é uma aberração absurda. Os meus ouvidos não são capazes de ficar conectado com um absurdo desse. Então eu estou aqui para falar a respeito do dízimo. O que é o dízimo? O que eu entendo como sendo o dízimo? Eu tenho formação teológica, então eu não sou uma pessoa que não entende nada de Bíblia, eu entendo um pouco. O dízimo, ele foi instituído pela lei de Moisés. Só que antes da instituição da lei de Moisés, a própria Bíblia já relata que pessoas entregaram o dízimo. Como, por exemplo, Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Depois a Bíblia diz lá, e nesse tempo ainda não existia Bíblia, é bem claro, é bem importante salientar que nesse tempo de Abraão ainda não existia uma Bíblia escrita que ordenasse ele, que dizia que ele tinha que entregar o dízimo. Não tinha. Bem como no tempo de Jacó, que voluntariamente também fez um voto com Deus para entregar o dízimo. Então ele partiu no âmbito da voluntariedade. Ele mesmo quis voluntariamente entregar o dízimo. E não tem nada demais. O que é meu, eu faço o que eu quiser. Mas sem pressão. Depois, quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, no deserto, Deus instituiu a lei que dava orientes para a nação de Israel servir a Deus. O que acontece? Aí, o dízimo passou a ser obrigatório para a nação de Israel. Não foi para todo mundo. Nesse tempo existiam várias nações, como por exemplo o Egito, que escravizou o povo de Israel por muito tempo. E outras nações que existiam também, outros povos. Mas a lei foi dada tão somente para Israel. Era a Constituição Federal, vamos dizer assim, da nação de Israel. Então era Israel que tinha a obrigação de observar a lei. Então, se era a lei só legislava sobre Israel, então os outros povos não tinham a obrigação de observar a lei. Portanto, eles não estavam transgredindo ao não entregar dízimo. Então, o que eu quero dizer? Nesse tempo, o povo tinha obrigação. O povo de Israel tinha a obrigação de entregar o dízimo. Mas, quando Jesus Cristo veio, a Bíblia diz que houve uma mudança de sacerdócio. E Hebreus, lá na carta do escritor lá aos Hebreus, diz que se houve mudança de sacerdócio, há necessariamente que ter uma mudança de lei. E a lei mudou. A lei mudou. Então, não existe no Novo Testamento nenhum versículo que nos dá a entender que o crente tem que entregar o dízimo. Não dá. E por que os pastores não falam isso? Por que eles interpretam errado? Por que eles citam Malaquias 3, versículo 10? Lá, que trazei todos os dízimos da casa do tesouro, aí, para que haja mantimento na minha casa. Aí tem pastores que até ameaçam. Olha, irmão, se você não entregar o dízimo, Deus vai te amaldiçoar, vai vir sobre você o devorador. Porque lá em Malaquias, o profeta Malaquias, usado por Deus, repreendeu o povo de Israel, que não estava entregando o dízimo, e eles tinham que entregar, porque a lei estava para eles. Então, o profeta Malaquias repreendeu o povo e disse, se vocês não entregarem o dízimo, Deus vai amaldiçoar com tais maldições, gafanhotos e outras maldições lá, e outras pragas. Então, mas vale entender que era para a nação de Israel aquela profecia. Não era para a igreja. Aquele discurso, aquele oráculo foi direcionado para o povo de Israel que não estava observando a lei. Bem, mas vamos falar agora de quando Jesus veio, que houve a mudança.
houve a mudança de sacerdócio. Agora, quem é o sacerdote? É da tribo de Levi? São os descendentes, são os levitas? Não, o sacerdote. Agora, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, que nem da tribo de Levi veio da tribo de Judá. Entendeu? Então, o que acontece? Não há versículo na Bíblia que diz que o crente tem que entregar o dízimo. Aí alguém pergunta assim, mas tem Mateus 23, versículo 23, que Jesus cita lá um versículo que muitos pastores dizem que aquilo ali vale como base neotestamentária para ensinar que o crente tem que ser dizimista. Mais uma vez, eles interpretando erroneamente aquele versículo, porque naquele versículo, Jesus não está endossando o dízimo para a igreja. Simplesmente ele disse para os fariseus e escribas, para quem foi direcionado ao discurso de Jesus, ele disse que vocês têm que entregar o dízimo, sem omitir o mais importante da lei, que é a fé, a justiça, o amor, a misericórdia. Mas Jesus disse, vocês têm que entregar o dízimo, sem omitir o mais importante da lei. Mas quem que tinha que entregar o dízimo? Eles que viviam sob a dispensação da lei, os fariseus, os escribas, que invocavam a lei para se justificar, não é? E não observavam a lei. E Jesus criticou duramente em Mateus 23, versículo 23, mas não endossou a prática do dízimo para a igreja. Lá não permite esse tipo de entendimento. Não é? Se eu entender que ali Jesus endossou a prática do dízimo para o povo de Deus, neotestamentário, para a igreja, então eu caio num problema muito grande, porque Jesus disse assim aos 10 leprosos que ele purificou, vão e ofereçam a oferta que Moisés determinou. E quando Jesus disse assim, vão e ofereçam a oferta que Moisés determinou, ele estava dizendo isso porque existia uma lei, não é, lá no livro de Levíticos, e que estavam em vigor naquele tempo, porque a lei foi cravada na cruz, na morte de Cristo, e não durante a vida de Cristo. Na cruz. Aí sim, a lei foi abolida, na cruz. Né? Então, naquele momento que Jesus disse, a lei estava em pleno vigor. Então ele disse, vão e ofereçam a oferta que Moisés determinou. Porque Moisés, lá no livro de Levíticos, dizia que toda vez que uma pessoa era purificada da lepra, eles tinham que fazer esse ritual. Então eles tinham a obrigação de, ao ser curado de uma lepra, eles tinham que fazer realmente essa oferenda lá no sacerdócio, diante do sacerdote. Aí eu pergunto, qual é o pastor que, quando alguém é curado de lepra por Deus, prega que ele tem que fazer esse ritual? Ninguém, nenhum pastor ensina isso. E por que que o dízimo eles falam que tem que entregar baseado em Mateus 23? Só porque Jesus falou para os fariseus? Mas Jesus falou que para o grupo de 10 leprosos que eles tinham que oferecer a oferta que Moisés determinou. Por quê? Porque eles estavam vivendo sob a dispensação da lei. Então, não há outro versículo nem que permita nenhuma discussão sobre a respeito do dízimo. O crente, ele tem realmente que contribuir com a sua instituição eclesiástica. Ele tem que fazer essa contribuição, mas no âmbito da voluntariedade. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, que cada um contribua segundo o que tem, e não segundo o que não tem. Então tem pastores, como pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, que diz que a pessoa tem que entregar o dízimo até adiantado. Eu já escutei isso várias vezes. Fazer um sacrifício, um dízimo adiantado, aí Deus dá 10 vezes mais. Isso é um absurdo, isso é uma heresia que está tomando conta do âmbito eclesiástico brasileiro. E por que não dizer mundial? Né? Porque a Igreja Universal está aí em quase todo o mundo. Então, não é só a Igreja Universal, não. Até a Igreja Assembleia de Deus, pastores da Assembleia de Deus também são desonestos ao interpretar a Bíblia quando ensinam que o crente tem que entregar o dízimo porque senão vai ser amaldiçoado. Tem pastor que até proíbe o crente de tomar a Santa Ceia se não estiver entregando o dízimo, se não for fiel no dízimo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar porque a sociedade brasileira, o povo brasileiro já está avançando culturalmente. O povo está chegando no entendimento. Isso não passa mais despercebido aos olhos da sociedade. Então o dízimo ele pode ser entregue sim, mas no âmbito da voluntariedade. Porque se eu tenho
10 mil reais e eu quiser dar 1.000, eu dou, porque o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Sim ou não? Sim, mas no âmbito da voluntariedade, não no âmbito da pressão. Não no âmbito do discurso que diz que se eu não entregar o dízimo, Deus vai me amaldiçoar. Se eu não entregar o dízimo, eu estou roubando a Deus. Se eu estou roubando a Deus, eu não vou para o céu porque o ladrão não herda do reino de Deus. Isso é um absurdo. Então, gente, vamos parar com isso, não é? As pessoas que tiverem a oportunidade de ouvir e ver esse vídeo, vamos entender direitinho a Bíblia Sagrada, né? Porque ela está aí disponível não só para os evangélicos, mas para todos aqueles que quiserem. Meu muito obrigado e boa noite.